Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Beleza em Destaque aqui pela nossa rede Up TV para o Brasil e para o mundo. Você que está nos acompanhando também através das redes sociais, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, e hoje começamos mais um programa super especial, trazendo sempre informações de qualidade para todos vocês. E hoje eu já começo falando dos meus convidados, porque a gente tem muito assunto importante para falar, para desenvolver. E eu já quero chamar você que está aí do outro lado, já para participar também conosco, estamos ao vivo. Aproveite essa consulta online que você tem à sua disposição, seja em casa, seja aí agora em home office, né? Que está todo mundo, a maioria aí trabalhando em casa. Mas aproveite hoje para assistir. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma informação para a gente, pode me mandar, que eu estou aqui, ó, conectadinha junto com vocês e posso passar a sua pergunta também para os especialistas que estarão aqui conosco, tá bom? Bom, e hoje eu já vou falando da minha convidada, vamos falar de um assunto muito especial e que me chamou muito a atenção, porque nós estamos vivendo um momento, eu costumo sempre dizer, não diferente, não trágico, não nada, um momento especial, um momento que a gente vai guardar para os restos das nossas vidas, vai ser a história que nós vamos contar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. E o que me chamou a atenção é que a gente está falando tanto de amor, de solidariedade, de carinho, de olhar para o próximo, de respeito, enfim. E vendo algumas matérias, eu me debati com um número tão absurdo que nesse momento de pandemia, a qual todos nós requeremos muito cuidado com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, aumentou em 5, gente, 5 vezes mais a violência contra os idosos. É números assim alarmantes, isso seja em casa ou seja em clínicas onde eles estão nesse momento. E justamente numa fase a qual os idosos requerem tantos cuidados, porque eles são as maiores vítimas dentro dessa pandemia, né? Então, que a gente possa se alertar. Você que tem aí um vizinho do seu lado, algum parente, fique de olho. A gente sabe que muitas vezes a gente, com a nossa omissão, a gente pode estar deixando de salvar uma vida, né? Num momento tão específico, tão especial, tá bom? E para falar conosco sobre esse assunto, sobre doenças também, né, que vem desse trato geriátrico. Eu vou receber a doutora Alcineide Siqueira Correia, que é médica, geriatra, especialista em demência e Alzheimer também, que vai conversar conosco e falar um pouquinho desse cenário que eu acabei de falar agora para vocês. Boa tarde, doutora Alcineide, tudo bem? Boa tarde, Mara, tudo bem? Graças a Deus. Nossa, a gente fica até, quando a gente fala nesse assunto, né, doutora Alcineide, como eu estava falando aqui para eles, quando eu olhei algumas matérias, eu me debati com esse número e eu fiquei, assim, assustada, né, embora a gente saiba que existe isso já há muito tempo, né, inúmeras denúncias sobre clínicas, sobre os próprios parentes, contra o abuso, contra o abandono e contra a violência do idoso, mas nesse momento específico que a gente está tão, assim, falando, todos os veículos, né, todas as pessoas demonstrando tanto amor, a gente ainda se debate com esse número tão triste, né? O que acontece, Mara, quando a gente pensa que na violência contra o idoso é uma coisa que sempre teve, é uma realidade muito ruim, mas se você pensar direitinho, há violência contra as crianças, violência contra a mulher, Sim. violência contra o idoso também, né? E na época de quarentena, todos esses números aumentaram por demais. Então, é uma coisa que realmente, assim, a gente está defrontando com essa realidade muito dura, muito difícil, porque com a época da quarentena, as pessoas estão tendo que, isolamento social também, né? Lógico, sinônimo, a gente está tendo que pessoas muito mais tempo dentro das suas casas e a irritabilidade, a ansiedade, todos os sintomas né, de desequilíbrio das pessoas, inclusive do próprio idoso, está sendo muito difícil de transitar dentro da casa, né? Resolver. Então, é uma situação muito difícil. Mas a gente tem que somar a isso que antes já havia essas violências, né? Essas reações de violência. Então, e essas reações de violência, muitas vezes física, mas inúmeras vezes uma violência psíquica.
Então, a gente tem que pensar nessa relação também de convívio, onde essa violência psíquica, às vezes, é muito grande e a gente não, nenhuma outra pessoa entende, principalmente porque, da mesma forma que a mulher, quando ela é violentada, ela esconde, o idoso também tem medo de perder o pouco que tem e acaba escondendo também. É verdade, doutora Alcineide. A senhora falou uma coisa super importante. Inclusive, nos últimos programas, a gente até recebeu também médicos especialistas falando sobre os problemas psicológicos que todos estão nesse momento, sobre sentimentos aflorados, sobre uma série de fatores que nesse momento realmente está muito difícil, porque a gente está centralizado ali, todos dentro de casa, tal, mas como você mesmo falou, né? A violência contra a mulher está aí, os números são assustadores, as crianças também. E como lidar com tudo isso é uma experiência que cada um vai tendo que desenvolver, né? Mas quando a gente fala, principalmente dos idosos, nesse momento, como eu falei, é difícil porque eles são as pessoas mais frágeis nesse momento, né? Que requerem maiores cuidados. E a gente sabe que as doenças que também acometem os idosos nessa idade vão ficando mais difíceis, né? Porque até então as pessoas não ficavam o dia inteiro, talvez, muitas deles, junto, né? Tão próximo, e agora percebem essas dificuldades, né? Como a demência, que é uma delas, como o Alzheimer e as outras dificuldades que acometem, né, esses pacientes com a idade avançada. Então, sobre o paciente com demência, olhando esse lado tanto da violência física como psíquica, você pensar direitinho, é um paciente que ele não está entendendo a realidade. É. Por mais que você tente explicar o que está sendo a epidemia agora nesse momento, muitos deles, 10, 15 minutos depois, já perdeu totalmente essa informação. Então, vai precisar de uma nova explicação. Depois de uma nova explicação, esse contexto todo leva a uma irritação muito grande da família. Então, acaba culminando não só, não estou dizendo em violência estrita, mas a própria desajuste psíquico desse cuidador. Então, para o cuidador, quanto mais ele estiver informado sobre o processo da demência e agora na pandemia, como cuidar desse paciente com demência, é crucial nesse tratamento. Senão a gente vai culminar em doença do cuidador, né? É verdade. Agora, doutora, eu queria te perguntar, a senhora trabalha nos dois ângulos, né? Tanto na clínica com consultas individuais e também nas clínicas de repouso. Eu queria te fazer uma pergunta. Aumentou também o número de idosos sendo internados nesse período também? Eu não trabalho na clínica de repouso, tá? Tá. Tem vários colegas que trabalham, mas esse dado, Mari, eu não tenho não para te dar, pelo menos Aham. aqui na minha cidade, em Santos, eu não tenho, mas é só olhar mesmo a situação que a gente está, com certeza isso deve estar, se não aumentou agora, tende a aumentar, por quê? Porque essa pandemia é uma coisa que todo mundo está vendo que vai levar muito tempo, a gente não sabe quanto tempo. Então, realmente, as pessoas estão tendo que voltar para o trabalho. Lembrar também que muitos desses pacientes que estavam asilados com a pandemia e as pessoas pararam de trabalhar, esses idosos foram para alguns deles foram para casa, mas alguns desses idosos vão voltar para as casas, né, de repouso. Então, vai aumentar com certeza esse índice de asilamento, né? Uhum. Doutora, eu gostaria de te perguntar se, dentre os seus pacientes que a senhora atende, a senhora tem algum deles que tiveram Covid-19, que, graças a Deus, se curaram, e se continua algum tratamento após? Com certeza. Infelizmente, muitos deles tiveram, a gente já está voltando, porque a gente teve que fechar consultório exatamente porque aumentou o risco, então o paciente não podia sair. Eu, que já tinha parado de fazer o atendimento domiciliar, voltei correndo para os domicílios. A gente fez muito diagnóstico, muitos desses pacientes se curaram em domicílio, muitos pacientes internaram e receberam alta, e muitos pacientes se foram. Então, a gente tem todas essas
classificações, né, de pacientes que passaram com demência e que passaram por todas essas fases. Entendi. E nesse processo, doutora, a senhora sentiu neles algum efeito colateral que o Covid possa ter deixado ou ainda é muito recente, a senhora ainda não conseguiu perceber? Não, é muito recente, mas com certeza, principalmente as pneumopatias, as neuropatias, a piora acentuada da demência, independente do grau do Covid, houve uma piora, toda a infecção, a gente sabe que piora muito a evolução da demência. O Covid não vai ficar diferente disso. Então, ou seja, eu tive as sequelas outras, mais a piora da demência. Entendi. Agora, doutora, sobre o Alzheimer, que é uma doença que, embora a gente já fala dela há tanto tempo, né? A gente sabe que tem algumas leituras novas, alguns avanços sobre ela. O que a gente podia, assim, quem tem um idoso em casa, ou quem tem uma pessoa, porque geralmente a gente acha, né, que o Alzheimer só vai atacar a pessoa já quando ela tiver muita idade. Qual o caso, qual a idade mais recente que a senhora conhece nas leituras que acabou tendo Alzheimer? Com 53 anos, a gente sabe que tem 3%, um número em torno de 3%, que é a demência de Alzheimer de início precoce, ou Aham. seja, antes dos 60 anos. É um número pequeno, 3%, mas existe. E essa demência tem uma característica de evolução rápida. Ela não é uma demência como a maior parte da demência de Alzheimer, que tem uma evolução lenta, responde relativamente bem ao tratamento, mas essa que é uma demência genética, ela tem essa característica de não responder bem ao tratamento e evoluir muito rapidamente. Nossa, 53 anos é super jovem, né? E é tão importante a gente falar disso, né? Porque as pessoas não têm muitas vezes noção, acham que o Alzheimer vai atacar a pessoa só lá quando ela tiver 70, 80 anos e essas leituras vêm hoje. E até o mundo moderno que nós estamos hoje, eu acho que cada vez mais vão aparecer muito mais cedo por uma evolução, né? De tudo que a gente está vivendo, que está acontecendo, né? Até da nossa falta de saúde, entre aspas, né? Que já não é como os nossos antepassados, né? O que acontece é que, como a grande maioria das demências cursa depois dos 60 anos, a cada 5 anos vai dobrando a incidência, o número de pacientes com demência genética, né, de início precoce, é muito pequeno. E por ela evoluir rápido, então ela não, vamos dizer, ela não transita na nossa sociedade com tanta presença como acontece com pacientes de idade avançada. Então, realmente não é uma realidade, não é vista essa realidade. O que a gente vê mesmo é pacientes com muita idade, tendo comprometimento da memória cada vez envelhecendo, cada vez mais o comprometimento de memória. Ah, legal, doutora. Ainda sobre o Alzheimer, doutora, que tem muitas dúvidas, né? Eu estava olhando aqui também, quando eu comentei sobre o assunto, tem muita gente que tem muita dúvida sobre o Alzheimer. Uma das perguntas que me chegou é a seguinte: qual o primeiro sintoma que eu posso começar a observar na pessoa que estiver com o início de Alzheimer? Olha, inicialmente, há muitos anos atrás, a gente colocava que a doença de Alzheimer ou qualquer outra demência, tá? Eu posso falar da vascular, eu posso falar da mista, eu posso falar da frontotemporal. Então, ela pode começar de duas formas, ou com comprometimento de memória, ou com comprometimento do comportamento. Às vezes, o paciente muda de comportamento bruscamente e passa a ter um comportamento que ele nunca teve e é o início da demência. Lembrar que no iníciozinho, bem antes dessa mudança, existe o que a gente chama de declínio cognitivo leve, que nós, profissionais, neurologistas, psiquiatras, geriatras, adoraríamos pegar todos nessa fase, que chama declínio cognitivo leve, quer dizer, o iniciozinho de tudo. Então, essa seria a melhor fase para começar o tratamento, que provavelmente pode ser sutilmente um déficit de memória simples ou um distúrbio de comportamento que você não está dando nem valor. Então, é aí que começa
o processo de doença. Então, se eu pegar realmente, chegar até mim, o paciente nessa fase, eu vou fazer festa, por quê? Porque eu vou ter muita coisa para fazer. E principalmente porque o tratamento da demência, ele é medicamentoso, pode ser, desculpa, usei o termo errado, pode ser medicamentoso, mas principalmente ele tem que ser colocado com mudanças, uma série de hábitos de vida, com terapias múltiplas. Aí eu vou instituir cada terapia de acordo com cada profissional, com cada paciente. Então, eu tenho terapia ocupacional, terapia psicológica, atividade física, mudança nutricional. Então, eu vou traçar um grande tratamento para que essa doença não evolua. Entendi. E, doutora, até chegou uma pergunta aqui justamente sobre isso, né? Tem uma pessoa aqui me perguntando sobre a evolução da doença do Alzheimer, que a gente sabe que é uma doença evolutiva, e muitas vezes a gente acha que ela fica somente na demência, mas ela traz algumas consequências também, né? Tem pessoas que acabam tendo alguns problemas mais sérios, neurológicos, né? E essa pessoa está me perguntando aqui, em que fase? Existe um tempo, quantos anos, é de paciente a paciente? Eu falo sempre nas minhas aulas da Abras que eu sou arredia a dividir a demência por fases. Aham. Mas, em termos acadêmicos, literatura, é dividido. Existem classificações da fase 1 até a fase 6, existe outra classificação que é leve, moderada ou grave. Tem outra classificação que divide leve, moderado e grave em diversas fases. No primeiro momento, a gente falava que a demência poderia evoluir até 13 a 15 anos. Eu, pessoalmente, tenho paciente que já está passando disso, porque eu já tenho 25 anos de formado. Eu tenho um paciente que está passando disso ainda que não passou pela fase moderada, porque respondeu muito bem ao tratamento. Eu tenho paciente que está entrando na fase moderada agora, que está com 14 anos de tratamento. Nossa, que coisa boa, doutora, saber disso. É, É. realmente. Porque, como eu te falei, eu peguei na fase de declínio Uhum. cognitivo leve. Aham. Numa época que a gente ficava assustado, eu lembro que eu tive um paciente que a gente pegou que eu peguei nessa fase lá atrás, e que eu falei, vai até meu professor lá na USP para poder confirmar o diagnóstico, nem eu mesmo estava, vamos dizer, acreditando no meu diagnóstico. Aí ele voltou com a cartinha do meu professor dizendo que realmente o paciente estava em declínio cognitivo leve, que eu precisava acompanhar, que eu precisava instituir o tratamento naquele momento não medicamentoso, no futuro da paciente, né? Precisou fazer o tratamento medicamentoso e hoje ela está numa fase intermediária e evoluindo super bem. Como todas as doenças, né, como tudo na vida que a gente está sempre dizendo, né, que o melhor remédio de tudo é sempre a prevenção, né? Então, como a demência é uma doença evolutiva e que muitas vezes tudo aquilo que a gente se relaciona quando é cabeça, as pessoas sempre tendem a levar para o lado pessoal. Não, é manha, tá fingindo, tá não sei o quê, são diagnósticos difíceis, mas a gente tem que observar com carinho para que a gente possa achar o quanto antes procurar um especialista, procurar um médico que possa ajudar essas pessoas, para que a gente escute, como a doutora acabou de dizer aqui, tem um desfecho, né, do paciente tão positivo, que pacientes com 10, 14 anos com Alzheimer, a gente fica até feliz de saber que eles estão bem, né, doutora? É o que a gente fala do processo de negação da Isso. doença. O que acontece? O familiar, na hora que está vendo aquela que foi a matriarca da casa, que dominou tudo, que fez tudo pela família, ou o patriarca, a começar a ter um déficit, não, meu pai não tem, minha mãe não tem, é a fase de negação. E isso todo mundo passa. O problema é quando essa fase de negação fica muito longa. Então, como eu te falei, a gente não pode perder tempo. Então, às vezes, essa fase de negação leva 1 ano. Aí o paciente já chega para mim com uma história de comprometimento de memória, ou comprometimento de execução de alguma tarefa, com perda importante, dá 2 anos. Então, já perdi muito. Eu deveria estar tratando esse paciente há 2 anos e perdi tempo, né?
É, Então, realmente é muito cruel. Essa fase de negação tem que ser muito curtinha. Vai ter, com certeza, mas tem que ser curta. e tem muita gente aqui preocupada, doutora. Ai, a minha memória não funciona. Ai, eu sou super esquecida. São duas coisas totalmente diferentes, né, doutora? Mas mesmo assim, eu gostaria que a senhora desse dicas para o público em geral e também para essas pessoas que acham que aquela falta de memória pode ser alguma coisa, mas ainda são jovens, né? A gente já, como a doutora falou, já meio que descarta, pode ser um déficit aí de vitaminas, de outros fatores, né, doutora? Mas o que que a gente pode dar de dica assim para o público em geral? Só para dar uma palhinha sobre o que você falou anteriormente, sobre a prevenção, né? Prevenção. Antigamente a gente só se falava de prevenção de doenças infecciosas. É. Hoje, quando a gente fala de prevenção de doença crônica, é muito importante, porque tanto hipertensão, diabetes, todas as doenças, inclusive demência, são doenças preveníveis quando você institui uma vida saudável. Então, tudo aquilo que eu falo que a gente aprendeu para prevenir hipertensão, diabetes, como atividade física regular, alimentação saudável, estimulação neurológica, por exemplo, né? Todo mundo já sabe que aprendeu uma segunda língua na idade já, vamos dizer assim, de seus 30, 40, 50 anos, é uma estimulação de novas conexões cerebrais. Na aula, fez eu lembrar de que eu uso muito um cérebrozinho fazendo alterofilismo, ou seja, a gente tem que bombar nosso cérebro. Como que a gente vai bombar? A gente vai estimulá-lo através de tudo isso que eu falei. Você tem que ter, você acha que a célula cerebral, ela precisa de nutrição especial, ela precisa de atividade física, ela precisa ser aberta a conexões através de quê? Tocar um instrumento. Às vezes, você teve a vida inteira vontade de tocar um instrumento, não estou falando profissionalmente, não, de hobby. Aí você, não, depois eu toco, depois eu entro na aula, fica sempre empurrando. Então, já foi provado que aprender novos instrumentos ou fazer uma segunda língua, você estimula bem essas conexões cerebrais e ganha memória. E lembrar que o estresse é o maior causador de déficit de memória no jovem, né? Então, o jovem hoje tem um bombardeio de informações absurdas e, às vezes, não está conseguindo manipular tudo isso de uma forma saudável. Então, tem que rever a vida. É verdade. Aprender a controlar os sentimentos é a maior desafio que nós temos no nosso dia a dia, né? Ainda mais agora. Doutora, eu quero te agradecer imensamente por estar participando aqui com a gente nessa tarde, ceder seu tempo nesse momento, com informações tão importantes e que de fato a gente precisa divulgar, porque a gente precisa dar voz a essas pessoas que com certeza estão aí, né? Muitas vezes no cantinho, abandonado, e que a gente seja porta-voz nesse momento para que as pessoas se alertem e olhem para eles com mais carinho e observar de fato que de verdade está acontecendo com eles. Viu, minha querida? Quero te agradecer demais, doutora. Eu também tenho que agradecer demais a sua equipe, ao PTV, que eu me coloco sempre à disposição para vocês e estou aqui para dividir o meu conhecimento. Não quero colocar o meu conhecimento na gaveta, não. Eu quero realmente dividir com todos vocês e todos os telespectadores. Ai, que linda. Obrigada, viu, doutora? Um beijo enorme a todo mundo da Baixada Santista, de Santos, aos médicos. E leve o nosso carinho a esses profissionais da saúde que fazem um trabalho lindo, né? E, gente, Amém. bom, obrigada, doutora. Um beijo grande, viu? Beijo grande. Beijo. Bom, e nós vamos dar uma pausa rapidinho para uma aguinha, porque no próximo bloco nós vamos falar de fibromialgia. Pois é, tantos problemas acontecem, né? Doenças reumatológicas, está todo mundo reclamando de dores nesse momento. Vamos saber como é que anda esse cenário? Pois é, fica aí que daqui a pouquinho teremos mais um médico especialista, tá bom? Beijinho, até já.
Olá, voltamos. Para você que está chegando agora, estamos aqui ao vivaço pela rede Up TV, o programa Saúde, Beleza em Destaque, trazendo sempre informações importantes. No outro bloco, nós falamos sobre doenças geriátricas, né? Sempre tão importante a gente poder falar um pouquinho e também com cuidado com os nossos idosos, né? E agora nós vamos receber mais uma médica especialista que vai falar de um assunto que tem a ver com todos, de 8 a 80, não tem como escapar. Todo mundo um dia vai sentir uma danada de uma dorzinha e vocês vão saber por quê. Eu vou receber agora a doutora Débora Egri, que é reumatologista e que já está conosco. Tudo bem, doutora Débora? Tudo ótimo, um prazer estar com vocês. Ô, doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. E, doutora Débora, quando a gente fala, né, de problemas reumatológicos, né, a gente vem para uma infinidade de problemas, né? Muitas vezes as pessoas acham que é sempre os mesmos, né? A fibromialgia, né, artrite, artrose, osteoporose, mas são mais de 150 doenças relacionadas quando a gente fala de problemas reumatológicos, né, doutora? Isso envolve uma gama muito grande de doenças diferentes, que atinge as mais diversas faixas etárias, desde a população pediátrica até a população da geriatria, tanto em homens quanto em mulheres. Então, em um dado momento, existia um certo preconceito em relação ao reumatologista, que fosse um médico destinado aos idosos, mas isso não é verdade. Algumas das nossas principais doenças de caráter autoimune acontecem, sobretudo, em mulheres entre os 25 e os 45 anos de idade. Então, definitivamente não é mesmo uma coisa de pessoas de idade avançada. É verdade. Doutora, nunca as pessoas falaram tanto de, estou sentindo dor nas costas, na coluna, no pescoço, nessa época de pandemia, né? As pessoas estão mais em casa, mais tempo sentada, né? Sem fazer atividade física, né? E eu queria até te perguntar, doutora, a senhora tem recebido, né, seus pacientes com maior número nesse momento de pandemia? As queixas? Isso, nós tivemos dois movimentos diferentes. Um movimento daquelas pessoas que gostariam de saber se elas deveriam interromper ou não os tratamentos que estavam em uso, porque algumas das vezes são imunossupressores. Nessa mesma gama de pacientes, vinham aqueles que gostariam de saber se eles deveriam ser afastados de suas atividades ocupacionais, se eventualmente eles estariam compondo um grupo de risco para desenvolvimento de casos mais graves da Covid.
E um outro momento é esse aumento do número de queixas dolorosas, porque nós enfrentamos de uma maneira muito abrupta uma mudança de cenário social, dos meios de saúde, de tal sorte que, por parte dos pacientes, existia o medo de que o médico, por algum motivo, se ausentasse e ele ficasse sem tratamento. Por outro lado, um incremento das dores dos pacientes, tanto aqueles portadores de doenças autoimunes, como o pessoal do lúpus ou da artrite reumatoide, como o pessoal de outras dores, como, por exemplo, a fibromialgia, a dor lombar, porque a muitas pessoas foi imposta também a realidade do home office, ou ainda aquelas pessoas que se viram obrigadas a desenvolver atividades ocupacionais em domicílio, associada com suas atividades ocupacionais dos escritórios e afins, e aquelas pessoas cujos funcionários domiciliares, seus auxiliares, tiveram que se ausentar para evitar a propagação da doença. Então, eram donas de casa, muitas vezes, mas que dividiam as tarefas com uma outra profissional e que se viram sozinhas nesse ambiente. Então, tudo isso associado, sem contar o estresse, que a gente pode falar daqui a pouco, colaborou de sobremaneira para as queixas dolorosas se ampliarem nos nossos consultórios. Uhum. Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante que alertou até o público, né? De fato, dentro dessas doenças reumatológicas, algumas delas fazem parte desse grupo de risco? Então, o que se viu nos estudos no Brasil e no mundo é que as pessoas portadoras de doenças reumatológicas autoimunes, cujos grandes representantes por termos de prevalência são a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, não que sejam únicas, eles não se viam com um risco aumentado de contrair a Covid-19 quando comparado com a população em geral. Mas o que a gente tem que lembrar sempre é que essas pessoas, algumas das vezes, têm a elas associados outras doenças que não as doenças reumatológicas, que acabam favorecendo a ocorrência da Covid. Por exemplo, é muito frequente nossos pacientes terem problema com hipertensão, diabetes e obesidade, por exemplo, por fatores diversos. Então, isso os coloca num grupo de risco similar aos demais componentes dos portadores dessas patologias. Então, assim, eles não têm um fator de risco por serem doentes com doenças autoimunes, mas essas comorbidades acabam com que eles sejam predispostos a casos mais graves. E tem aqueles outros portadores de doenças reumatológicas crônicas, como o pessoal da fibromialgia, que não é uma doença autoimune, embora seja crônica, onde a chance deles contraírem o Covid-19 em suas formas graves ou não, se equivale ao restante da população, exceção feita pela presença das comorbidades. Nossa, você vê como a coisa vai longe, né, doutora? Quando a gente vai puxando, né? E, doutora, é incrível que muita gente de fato está reclamando, né, dessas dores a mais que está sentindo em casa, não que elas não sentissem antes. Talvez pelo fato de ter um pouquinho mais de tempo, de estar atenta a si, né? Porque ela está trabalhando, mas está dentro de casa, né? Então, o mundo externo, você meio que se desliga, né? Então, a gente começa a observar mais. E dentre tantas reclamações, doutora, eu vi muito o seguinte questionamento. Nossa, eu estou mexendo muito na água, eu estou começando a sentir muitas dores nos meus pulsos agora, minha mão. Será que isso passa a ser um problema reumatológico? Quando que a gente, de fato, tem que ficar alerta quando a gente está sentindo uma fibromialgia, uma outra doença que pode estar surgindo? Eu acho que o mais importante para a gente, de uma maneira geral, é estar sempre atento para modificações que eventualmente aconteçam no nosso corpo, tanto do ponto de vista de aspecto, quanto de redução de mobilidade ou alguma interferência que outrora não existia, que nos deixava mais livres. Então, nessa época de pandemia, digamos assim,
Então, o que a gente tem que notar é aqueles fatores de causadores de dolorimento relacionados aos movimentos repetitivos, aos movimentos não só repetitivos do ponto de vista de número de frequência de execução, mas também circunstanciais, quer dizer, executados sobre uma situação de estresse. Estar atento também que mesmo aquelas pessoas que não praticam atividades físicas de uma maneira regular, nesse momento, acabaram muitas vezes tendo a sua mobilidade reduzida. Ir a um supermercado, ir à banca de jornal, se deslocar até o metrô, ao ponto de ônibus, ou andar no próprio ambiente de trabalho, não é uma atividade física propriamente dita, mas te coloca em movimento, coloca a gente numa situação muscular melhor do que o sedentarismo imposto pelo isolamento social. Então, qual o momento certo de procurar ajuda diante de uma queixa dessa? Quando a queixa ela começa a se mostrar de maneira continuada, onde a pessoa ela observa que não é só aquele dia que ela assistiu mais TV, deitada em má posição, ou aquele dia onde ela, porventura, lavou mais louça, arrumou mais armário, digitou mais. Um dia atrás do outro, ela nota que aquilo não melhora. O importante é também não demorar muito para a pessoa tomar uma atitude. Se eu tivesse que estipular um tempo, desde que não haja febre ou alguma outra alteração, por exemplo, inchaço articular, um edema, é uma coisa que preocupa. Mas, digamos, só o dolorimento. Após quanto tempo eu acredito que seja importante a pessoa procurar um especialista ou procurar um atendimento médico? A partir de 2 semanas de algo continuado, ou se a doença, se a queixa de dor articular ou dor lombar, ela vai aumentando gradualmente, é hora de procurar um médico. Nem que seja para que ele descarte a existência de alguma doença reumatológica ou ortopédica que se iniciou. Mas caso a gente perca esse time, perca esse tempo de procurar um socorro médico ou uma ajuda médica, a gente pode deixar que uma doença progrida. Isso não é conveniente nem na época da pandemia, não cabe. É verdade, doutora. E a senhora sabe que até quem pratica atividade também, até me coloco nesse grupo também, a gente não está conseguindo fazer atividade física no mesmo ritmo que vinha. E a gente também está sofrendo com a perda, né, daquele ritmo mais acelerado e ter que diminuir. A gente também continua sentindo dores da mesma coisa, né? Eu faço até pelo fato de saúde mesmo, de coluna, enfim, né? E eu também sinto. Mas o mais importante, doutora, que a senhora falou de tudo isso, é que as pessoas não mascarem esses sintomas tomando aquele velho remedinho que tem em casa, né? Ah, eu tô com dor aqui, vou tomar aquele remedinho, né? Fulano falou que é bom e eu vou tomar. E muitas vezes mascarar o problema pode deixar e agravar, né, doutora? Isso a gente vê tanto naqueles praticantes de atividade física regular, como você, que se viram obrigados a reduzir suas atividades. Então, a pessoa, muitas vezes, ela recorre ao reumatologista, ou ao ortopedista, ou ao clínico, ou, às vezes, no caso das mulheres, as ginecologistas, com a seguinte queixa: comecei a ter dores que eu nunca tive. É. Só que aí, às vezes pela dificuldade, ainda mais esse momento de procura de um médico, ou ainda medo de se dirigir ao serviço de saúde, acaba ou pegando um remédio com alguma conhecida, ou alguém dá um palpite: olha, eu tinha uma coisa igualzinha a você e tomei tal remédio e fiquei bem. Pronto, daí para isso se encaminhar para algo errado é uma temeridade. Lembrando que, por exemplo, uma dor na região lombar alta, ela pode esconder uma pielonefrite, sem manifestação de febre no momento inicial. Ou então, um quadro de dor articular, pode ser só por aquele dia de movimento excessivo, mas ela pode ser indício de um quadro de artrite, seja de qual etiologia for. Então, o uso da medicação de maneira indiscriminada, ou porque já tinha em casa, ou porque alguém recomendou, ou ainda por medo de procura aos serviços médicos, é sempre um ledo engano. Lembrando que
os serviços de saúde ambulatoriais, eles acabaram se estruturando tanto nos consultórios médicos privados quanto na rede pública, nos ambulatórios médicos de especialidade, eles estão estruturados para receber a população da maneira mais segura possível. Então, diante de uma queixa continuada de dor, edema articular, a melhor saída é a consulta médica nos ambulatórios médicos de especialidade, ou nos pronto atendimentos, ou nos consultórios, de maneira agendada, com agendamento prévio, para que tanto a pessoa quanto o serviço de saúde possam oferecer as melhores medidas sanitárias para proteger tanto o cliente quanto o profissional de saúde. Então, a não procura do serviço médico não é uma opção razoável em nenhum dado de tempo. Perfeito, doutora. Doutora, várias perguntas chegaram para mim também, quando eu falei hoje que ia falar com a doutora, e é incrível, né, como as pessoas ainda têm tanta dificuldade, ainda tem aqueles mitos e verdades, né, tem muita gente que faz a prática, muitas vezes errado dentro de casa, e não tem noção, muitas vezes, que isso com o tempo pode trazer algum problema. Por exemplo, doutora, tomar um banho quente e sair com aquele golpe de vento. Tem algumas pessoas que já tiveram paralisias faciais e em outras regiões. Isso é mito ou é verdade, doutora? Por favor. Num cômputo geral, ele é mais mito do que fato. Mas todo o estresse térmico, que você está no banho quente, você sai para o frio, é um estresse térmico. Você pode ter um quadro de contratura muscular e desenvolver um dolorimento. Não uma doença específica, por exemplo, isso, mas no interior a gente via muito isso, da paralisia facial, né, com golpe de vento, né, que o pessoal dizia, era uma coisa muito frequente. Isso, olhar no espelho depois que comia, tinha uma série de coisas que o pessoal do interior conhece, né? Então isso é mais mito do que fato. Tá. O que acontece são, assim, fenômenos de coincidência também. Ou então ir para o banho com o estômago cheio depois de realizar um prandio, uma refeição, a pessoa tem chamavam de congestão. Então, na verdade, não, é que você tem um choque térmico e com isso você pode ter uma alteração no sistema venoso e aí por isso você pode ter um mal-estar, né? Mas esses mitos são recorrentes. Isso é uma coisa também muito frequente, aquelas pessoas que estão mexendo na coisa quente, depois elas vão mexer no frio, por exemplo, na cozinha. Eu ouço muito essa queixa de cozinheiras, de fato, ou auxiliares de cozinha, ou o pessoal que trabalha em câmara fria, o pessoal que trabalha em frigoríficos, né? Essas queixas são recorrentes. Então, fala assim, não, mas eu mexo na coisa muito gelada, depois tenho que ir para a coisa quente, né? Então, na verdade, esse estresse térmico por si não desencadeia a doença, mas ele pode funcionar como estresse mecânico, ou estresse térmico, desculpa. Então, estresse ambiental. Isso a gente vê também no pessoal que tem, por exemplo, fibromialgia. Então, não é que isso não possa acontecer, mas se você me perguntar se é razoável a queixa de piora do quadro doloroso, é bastante razoável. Por quê? Pelo estresse térmico que a pessoa é imposta. É verdade, é incrível, né? Se a gente chegaram assim vários testemunhos, né? As pessoas falam assim: acabei de tomar banho quente, fui abrir a geladeira e aí depois aconteceu aquilo. Então, realmente, essa associação muitas vezes não tem a ver, mas é talvez o cumulativo, né, doutora? Seria isso, né? Uma série de fatores que ele vem fazendo e um dia desencadeia, né? Isso, e a gente sempre lembra do último. Exatamente. Né? Então, a gente sempre lembra do último. Uma pergunta frequente para a gente é se o estresse emocional pode desencadear doenças reumatológicas, quer autoimune ou quer não, como a fibromialgia. Então, assim, a gente coloca tudo isso na questão de fatores ambientais colaborando para o aparecimento da doença. Então, não como causa absoluta, mas no cumulativo ou como um fator desencadeante. Então, é como se você lançasse uma semente num terreno fértil. Então, a pessoa já é um terreno fértil, muitas vezes por questões genéticas ou afins, e aí você lançou aquela semente do grande estresse emocional ou do grande estresse físico, e
uma semente lançada num terreno fértil, onde planta tudo dá num terreno fértil. Então, pode acontecer, mas como fator colaborativo, porque essa questão dos estresses é uma frequência, é uma queixa muito frequente. Então, a pessoa fala assim, não, porque eu tenho passado muito nervoso agora. Você não sabe a raiva que eu passei esses dias. É Aí verdade. eu comecei com um quadro doloroso. Essa queixa é super frequente. E não é que a pessoa está inventando, ou que ela seja uma criatura exagerada. Não, não é isso. É que é o terreno fértil com a semente pronta para brotar. Aí você junta tudo e aquilo floresce. Aí ela precisa se dirigir ao médico para que aquilo não vire uma erva daninha, para que dessa semente que foi lançada, que seja um plantio moderado, digamos, que seja controlado, né? É Senão isso cresce feito uma erva daninha mesmo. É incrível, né, gente? O nosso corpo e a nossa mente é uma máquina que não para nunca, né? Então, a cada momento a gente está tentando buscar, né, uma resposta para muitas coisas erradas e muitas coisas que às vezes a gente deixa de fazer, né? Querendo culpar alguma coisa ou alguém, né? Agora, doutora, já que a gente falou também nessa época de pandemia que as doenças e os sintomas aumentaram, eu gostaria de perguntar, embora seja recente ainda, né? Essa leitura ainda é muito nova. Existem muitos pacientes que estão tendo algumas sequelas do pós-Covid, né? Dentre os seus pacientes que tiveram Covid, não sei se a senhora está com tratamento com algum deles, quais as sequelas que mais têm aparecido nesse período? Então, assim, a gente tem um número bastante considerável de pacientes que já tiveram Covid e outros que estão com Covid agora. Por nossa sorte, todos os do consultório, né? Todos os nossos estão evoluindo de maneira muito satisfatória. Ah, que bom. Tive uma paciente que foi mais complicada, mas mesmo assim ela não precisou ser entubada. E a queixa que eu mais escuto, principalmente naqueles pacientes que ficaram hospitalizados, Uhum. é um cansaço muito grande, mesmo pós-alta. E aí você acaba notando que se misturam duas coisas. É uma sensação de fadiga pós-doença infecciosa, isso não é uma coisa rara. Então, você pega uma pessoa que teve uma gripe importante, ou que passou por uma pneumonia importante, é frequente essa queixa. A pessoa fala: olha, eu já recebi alta, mas agora estou me sentindo tão cansado. Então, tem aquela fase de recuperação do corpo, muito embora no caso do Covid a pessoa já esteja apresentando seus testes negativos, seria uma fase de convalescença, então isso existe, e tem aquela sensação como se fosse um estresse após um grande trauma, tanto o trauma físico do estou doente, Sim. como o estresse emocional de pronto, agora o Covid me pegou. Será que eu vou evoluir bem? Será que eu vou evoluir mal? Então, você percebe que tem aquelas pessoas que exibem aquele cansaço, mas é aquela fadiga que não é exatamente física. É como se fosse um cansaço emocional. Mas isso não que ela esteja inventando o cansaço. Ela está cansada, mas ela está emocionalmente muito exaurida. Por tudo, pela incerteza da evolução. E quando ela começa a melhorar, eventualmente alguém dentro do mesmo núcleo familiar acabou de adoecer, É. muitas vezes foi internado. Então, essa incerteza, a gente nota que então existe o cansaço da convalescença, mas tem esse cansaço é, emotivo, emocional, que a gente pode dizer, que é como se fosse uma recuperação de um trauma, e que vai passar. Porque Uhum. quem já teve há muito tempo, no melhor cenário, teve Covid há 4 meses e meio. É. Quem pegou logo no começo no Brasil. Então, é tudo muito recente. Mas o que eu tenho observado nos meus pacientes é que no intervalo de 4 a 6 semanas após a alta hospitalar ou a negativação da PCR, com a positivação só da IgM, da IgG, desculpe, é que a pessoa, depois de 4 a 6 semanas, ela está muito bem. Ela fica muito bem. O pessoal da fibromialgia, às vezes se refere que a dor que ele sente agora, ela está sendo mais importante do que ela tinha pré-Covid. Mas nada que, com a adequação da terapêutica medicamentosa, a gente não esteja conseguindo lidar nesse momento.
Nossa, por isso que é tão importante, né? A gente ficar atento aos sintomas e, de fato, ficar ligado sempre com o nosso médico que está nos acompanhando em tratamento, enfim, para que a gente possa, de todas as maneiras, né, solucionar e amenizar esses sintomas para que ele não progride para outras doenças que podem vir. Doutora, a gente falou muito nesse tempo aí da falta de sol, a osteoporose também é uma das doenças também, né, que a gente tem aí, artrite, artrose, enfim. Eu até me coloco agora, tá, nesse exemplo. Eu sou uma das pessoas que também não estou conseguindo tomar sol, então a gente sabe da importância da vitamina D. Eu gostaria que a senhora fizesse assim um resumo e pudesse dar uma dica para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão achando, né, que estão aí sentindo essa dorzinha aqui, dorzinha ali. Não vai existir, claro, a pílula mágica, mas algumas coisas que a gente possa fazer para poder estar amenizando nesse momento especial que a gente está vivendo. Isso, então, assim, em relação à redução da insolação, vamos dizer assim, a gente pegar só, agora nós estamos com um problema duplo, né? Um, que as pessoas saem menos de casa, isso já é um grande problema. E o outro problema é que nós entramos agora numa época de inverno. Mesmo nos dias que acontece o sol, na época do inverno, a incidência dos raios solares ela é diferente. Então, é uma época onde todos nós ficam com um risco aumentado de ter deficiência de vitamina D. Não existe nenhuma comprovação de que a vitamina D em excesso traga algum benefício no que diz respeito à Covid. Mas, independente disso, para a saúde músculo-esquelética e óssea em geral, é muito importante que nós mantenhamos uma ingesta adequada de vitamina D. Onde ela existe? No leite e derivados. Existem pessoas que são intolerantes aos laticínios. Nesse caso, ingestão do quê? Das substâncias enriquecidas de vitamina D, elas existem no mercado para que façamos uma compra habitual e que nem que seja com a janela sempre aberta de um quarto ou de uma sala, que a pessoa reserve pelo menos 10 minutos para tomar um solzinho a qualquer hora do dia. As pessoas perguntam, Débora, não é melhor no início da manhã o sol saudável? Olha, do ponto de vista do reumatologista, 10 minutos de sol são 10 minutos de sol. Do dermato é um pouco diferente, pelo envelhecimento. Não dá para agradar o dermato e o reumato no mesmo tempo. É quase impossível isso, né? Então, nessa circunstância, ideal é que a gente pegue um solzinho, nem que seja com a janela sempre com o vidro aberto. E naquelas situações de impossibilidade da pessoa, por algum problema, às vezes até estrutural, da casa onde ela mora, do tempo que ela tem disponível, ela não vai conseguir fazer a reposição, que ela procure um médico, que ele prescreverá a vitamina D. Então, vitamina D em excesso, como existem algumas pessoas apregoando, jamais vai trazer nenhum benefício, nem para o Covid e nem para qualquer coisa. Ela pode trazer, sim, um malefício, como, por exemplo, calculose renal e aceleramento da perda de cálcio do osso em doses excessivas. Então, quer dizer, ela pode ter um efeito contrário. Então, procurar também, na medida do possível, isso vale para todo mundo, manter uma atividade física regular, mesmo dentro de casa. Então, pegar um vídeo no YouTube que seja adequado para a sua idade, para o seu condicionamento físico. Não precisa ser uma aula de educação física propriamente dita, mas a pessoa pode praticar alguma dança junto com o vídeo, ou aquelas pessoas que não têm o hábito de usar a internet, mas aí nesse caso eles não estariam nos assistindo, né? Mas mesmo para essas pessoas, seguir um programa na TV que estimule esse tipo de atividade, colocar em algum programa musical e acompanhar a música. O importante para o bem-estar físico e também mental, qualquer movimento é melhor do que nenhum. Então, se a gente se mantiver com uma nutrição adequada, evitando, na medida do possível, os exageros alimentares, ainda que dentro de casa isso seja mais difícil, procurando ter uma ingesta adequada de vitamina D, se não for possível, procurando o médico para que ele prescreva. E fazendo os exercícios, por mais simples que pareçam, sempre a gente vai ter um benefício. Não igual se a gente pudesse ir à academia ou praticar corrida na rua,
de uma maneira mais livre, mesmo assim, todo movimento será melhor do que nenhum. É verdade, doutora. Nossa, eu quero te agradecer, doutora, demais pela tua participação. A gente pôde aqui esclarecer dúvidas do público em geral. Quero te convidar, assim que possível, que tudo isso passar, que a gente possa estar aqui junto, batendo papo e trazendo mais informação para o público, que é tão importante nesse momento. Quero te agradecer, viu, doutora Débora? Adorei nosso bate-papo. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Espero vê-la em breve. Eu também, doutora. Além de linda, né? Doutora linda, doutora gata. Olha, gente, obrigada, doutora querida. Um beijo enorme, viu? Obrigadão. Beijo. Bom, e nós vamos ficando por aqui, porque infelizmente o tempo voa, vocês viram, né? Se cuidar, atividade física, alimentação, tudo isso que a gente vem falando durante todo esse período aqui, e que eu sei que muitos não estão fazendo, a gente tá, começando, fala para mim que você já está aqui, já. Se tiver por aqui, continua, gente, não perca tempo. Graças a Deus, aos poucos, né? Alguns parques vão começar a abrir. Então, volte aí, fazer uma caminhada, se possível, uma atividade dentro de casa. É sempre muito importante, tá bom? E tomar aquele solzinho que cada um, de alguma forma, vai se colocando aí de um jeito, de alguma maneira, para que isso faça bem para o nosso corpo e para a nossa mente, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Me sigam aí, @MaraBassosOficial, Instagram da emissora Up TV. Beijo na alma, fique com Deus e semana que vem já estou preparando o programa daqui para vocês, tá bom? Boa semana, se cuidem, juízo, fiquem com Deus.